Olá, povo de Deus! Nós estamos falando a respeito do velho homem e como ele se formou na nossa tenra infância. Por que nós precisamos disso? Não adianta nada eu falar para você como que nós devemos desmontar o velho homem se você nem tem consciência da presença dele na sua vida. Como é que o velho homem se formou na nossa tenra infância, do 0 aos 5 anos de idade? Deixe-me dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 7, ele diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei foi dada por Deus, a lei é santa. Ela não induz ao pecado, porque Deus a ninguém tenta. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado. Mais à frente, ele vai dizer que o pecado lhe enganou. Como é que nós vamos entender isto? Deixe-me dizer, você sabe que quando Deus entregou a lei a Moisés, ele fez em forma de 10 mandamentos. 10 mandamentos. Se você ler a carta de Tiago, ele diz assim: quem pecar em um mandamento, pecou em todos, porque o mesmo Deus que escreveu aquele mandamento, escreveu todos os demais. Por exemplo, se você disser assim: o mandamento mais importante é o 4º mandamento, guardar o sábado. Vamos supor que você guarde o sábado com todo rigor. Então você está cumprindo o 4º mandamento. Mas o mandamento 10º é o da cobiça. Você não pode cobiçar a coisa do outro. Tiago diz assim: se você guardar o 4, mas você quebrar o 10º, você pecou da mesma maneira. E Paulo está dizendo que o 10º mandamento o enganou, porque ele cobiçou. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O indivíduo nasce e diante dele tem a lei de Deus, os 10 mandamentos, quando ele nasce do ventre da sua mãe, ou quando ele já está sendo gerado no ventre da sua mãe. Ele tem 10 mandamentos. Por que ele tem 10 mandamentos? Porque Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, que Deus colocou a lei dele na consciência do homem, e por essa consciência ele julga o certo e o errado. Então todo aquele que nasce, já nasce com a lei de Deus impressa na sua mente. Essa lei de Deus, que é a sua consciência, vai lhe dar um referencial para fazer aquilo que é certo. Mas ele não tem o poder para fazer aquilo que é certo. Ele vai acabar descumprindo a lei. Então ele tem 10 mandamentos e aquilo serve como um marco para ele de como ele vai guiar a sua vida. Vamos supor que ele escolhe um daqueles mandamentos e ele diz: eu quero cumprir esse mandamento. Honrar pai e mãe, por exemplo, é um mandamento. Então ele se desperta no propósito que na vida dele ele vai ser um filho exemplar. Este é o mandamento. Mas a Bíblia diz que quando eu capto o mandamento me engana. Aliás, o meu coração me engana. E eu torço o mandamento. O que é torcer o mandamento? Eu quero honrar meu pai e minha mãe, mas ao invés de honrá-lo, eu desonro. E eu faço aquilo que eu não quero fazer. Então, o mandamento, ele abre uma brecha dentro de nós para quebrarmos todos os demais. Se quebramos um, acabamos quebrando todos os demais. Agora, isso não está acontecendo no nível consciente. Isso está acontecendo no nível subconsciente. Ou seja, a gente vem com uma propensão para um tipo de vida que, ao final dela, nós estamos, na verdade, contrariando a vontade de Deus, em que pese o fato de acharmos que estamos cumprindo essa vontade. Isso parece bastante complicado, não é? É por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque nós não conhecemos a verdade. Porque o nosso coração está nos enganando. Porque o tipo de vida que nós estamos levando, esta vida natural,
que faz com que as coisas fiquem repetindo, e a gente nunca encontra aquele senso de satisfação, a gente olha para este tipo de vida e diz, mas por que eu sou desse jeito? Por que eu não mudo o meu comportamento? Por que eu não mudo a minha personalidade? Onde está o problema que me causa tanta dificuldade? Está no velho homem. Só que Jesus disse, quem bebe do vinho velho não quer logo novo. A gente aprendeu a viver desse jeito. E a gente não conhece um outro tipo de vida. Então, desmontar o velho homem exige aprender a confiar em Deus. Porque você fica sem chão depois que você desmonta. Você olha para trás e diz, não aproveitou nada, o que vem para o futuro. Se você está comigo, escreva #Estou com Cristo. Que o Senhor seja louvado.